Ora, muito boa tarde. Estamos aqui no Porto, na adega dos vinhos rosés, e vamos falar um pouco sobre vinho do Porto, a história do vinho do Porto, como é que tem evoluído ao longo do tempo e de que forma apreciar este néctar dos deuses. Boa tarde, muito obrigado. Só uma pequena correção, não estamos propriamente no Porto, estamos no melhor sítio para ver a cidade do Porto, porque estamos em Vila Nova de Gaia, onde temos as caves de vinho do Porto. É verdade, eu estava-me a esquecer desta eterna rivalidade. Não é uma rivalidade, de forma nenhuma, pelo contrário, são duas cidades que se completam. Volto a dizer, o melhor sítio para se ver a cidade do Porto é em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia tem aquele vinho que tem o nome da cidade do Porto e, portanto, dá notoriedade também à cidade, portanto, as duas completam-se perfeitamente, não há qualquer tipo de rivalidade. A melhor vista para o Rio Douro é precisamente aqui. E o Rio até nos une. Temos as pontes. Mas se calhar vamos falar um pouco então da história do vinho do Porto, como é que tudo surgiu, como é que nasceu a Rosés? Muito bem, a história do vinho do Porto obviamente é muito longa, são muitos séculos. Felizmente conhecida, mas a Rosés foi fundada em 1855, portanto, por um senhor que se chamava Ostende Rosés. Era um senhor que trabalhava nos vinhos de Bordeaux, portanto, estava ali na zona de Bordeaux, uma família francesa muito importante. Aliás, há uma aldeia perto de Bordeaux, na zona do Gers, que se chama Rosés, portanto, já vê, digamos que é uma família com grandes tradições de vinhos. E então o senhor Rosés, a dada altura, estava a vender aos vinhos de Bordeaux e interessou-se por um outro vinho de notoriedade mundial. E lembrou-se do vinho do Porto. Na realidade, porque era um vinho que não entrava em concorrência com os vinhos de Bordeaux, era uma outra denominação de origem extremamente conhecida e de renome mundial, e então decidiu começar a trabalhar o vinho do Porto. Naquele tempo, digamos, o vinho do Porto a maior parte dele era exportado a granel. Quando se fala em granel é nas pipas. Aliás, temos aqui exemplos das chamadas pipas de embarque, e o vinho era vendido em pipas e então era cheio, normalmente nos pontos de destino, porque eu partia de barco, grande parte, nomeadamente para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a maior parte dos sítios. E, portanto, era esse o meio de transporte, e ele então tinha as linhas de enchimento, onde enchia também o vinho de Bordeaux e começou a encher o vinho do Porto. Em 1956, digamos, o vinho do Porto começou a ter alguma importância nos negócios da família Rosés e depois já era uma terceira geração que estava à frente da empresa e decidiram então vir diretamente para Vila Nova de Gaia para ter os pés exatamente onde se produz e onde as coisas acontecem, embora a produção não seja propriamente aqui, seja na região do Douro. Sim, mas trabalhar no terreno, por assim dizer. Mas, exatamente, perceber como é que as coisas eram e, digamos, para melhor defender a origem dos produtos. E então estamos aqui nas caves, são caves obviamente antigas, como todas as outras caves, com um charme muito próprio, com uma característica um bocadinho diferente, porque todos os tonéis que aqui se vêem são de carvalho francês, isto, portanto, veio da região de Cognac. Não é melhor nem pior do que o carvalho nacional, tem características diferentes, a porosidade é diferente, é mais fina, portanto faz com que o envelhecimento seja feito de uma forma mais suave, mas obviamente temos também as caves no Douro, onde os vinhos também envelhecem, e o segredo está na lutação, isto é, para conseguirmos ter uma qualidade que eu costumo dizer leal e constante, para que o consumidor, se hoje prova um dos nossos vinhos, daqui por 6 meses ou daqui por 6 anos vai abrir uma garrafa e encontra a nossa assinatura. Isso é que é importante, manter tudo aquilo que a família Rosés criou e que nós estamos aqui de passagem, porque estamos todos de passagem, porque a história do vinho do Porto é antiga e daqui por mais de 250 anos certamente ainda será mais famoso e estará em mais países, portanto a nossa obrigação é manter tudo aquilo, o legado que nos foi deixado, valorizá-lo e deixarmos algo também nosso, para que no futuro também possam falar de nós. Falou na história, nós estamos numa adega que tem pelo menos uma centena de anos, mas os tonéis também são antigos, falou em cerca de 50 anos, pelo menos. Sim, os tonéis têm cerca de 50 anos, eles foram, como digo, foram feitos para aqui, por isso é que esta cave tem uma característica um bocadinho diferente, porque o design dos próprios tonéis é original, mas foram feitos especialmente para aqui, portanto tudo aqui foi pensado para que esta cave fosse um bocadinho como uma casa de alta costura de vinho. No fundo é isso que está aqui, somos uma cave muito grande, mas aqui há um charme muito próprio, há aqui coisas um bocadinho diferentes das outras que mostram um bocadinho a filosofia da nossa empresa. Portanto, basicamente apostar não em quantidade, mas sim na qualidade.
Exatamente. Embora a qualidade seja algo que seja transversal ao conjunto das empresas de vinho de Porto, isso é muito importante dizer. Nós somos a única região, em termos europeus, que é certificada por um instituto público, portanto, a certificação na nossa região, vinho do Porto ou vinho do Douro, é extremamente rigorosa, desde a plantação de um pé de vinha até uma garrafa num ponto de venda em qualquer sítio do mundo, é assegurado pelo Instituto Vinhos de Douro e Porto. Portanto, a qualidade é transversal. Agora, mais do que a qualidade, porque a qualidade é uma palavra bonita, mas é o toque. Um pouco subjetiva também. Subjetiva, mas é essencialmente a característica de cada uma das marcas. Há marcas que têm uma assinatura, há outras que têm outra, e digamos, não, os vinhos eram quase todos iguais, e não, a forma como eles são tratados, os vinhos da Rosés são diferentes das outras empresas, não são nem melhores nem piores. Qualidade, todo vinho de Porto tem. Então, se calhar de outra forma, o que é que distingue, se tivesse de descrever os vinhos Rosés de outros existentes, de vinhos do Porto, de que forma é que descreveria? O que é que os distingue de outros produtores? Ora bem, pronto, nós estamos muito ligados à região do Mercado do Douro. Eu próprio sou dourense, eu nasci no Douro, no Pinhão, enfim, e portanto todos os investimentos desta empresa têm, nos últimos 30 anos, têm sido feitos na região do Mercado do Douro, enfim, é lá que está a origem, mas essencialmente, se me pede para definir qual é o nosso estilo, no fundo é de estilo que estamos a falar, qual é o nosso estilo? Eu digo que o nosso estilo é elegância, mas quer dizer, se a gente não explica o que é elegância, é apenas uma palavra e, portanto, não tem qualquer significado. O que é elegância no vinho? Elegância no vinho é que nada domina nada. Isto é, há vinhos que a gente põe num copo e vai a cheirar, são exuberantes em termos aromáticos, e a gente, epá, está aqui tanto, isto é impressionante, os aromas todos que aqui tem. Mas depois, vinho equilibrado. Sim, equilibrado, sim, a elegância é o equilíbrio, na realidade, mas a exuberância é algo que depois a gente está uma expectativa do que vem a seguir e põe vinho na boca, e na boca já não corresponde àquela primeira sensação que tivemos no olfato. E, portanto, algo que nos marcou, mas falta-lhe ali qualquer coisa. E a elegância é o que é que é? Nada domina nada, mas está lá tudo. E, portanto, e num vinho, essa elegância é propriamente, os vinhos estão a envelhecer na madeira durante 30, 40, 50, 100 anos, mas a madeira nunca domina o vinho. Tudo está e nada domina nada. Isto eu costumo dizer, elegância, sei lá, numa senhora, o que é elegância? Não é propriamente o que a gente vê, vai na rua, a maneira de, ou sei lá, se tem uma mini saia, isso não tem nada a ver com a elegância. A elegância é o conjunto das cores, é a forma de andar, é o sorriso, coisas que podem não ser muito chamativas, que as pessoas até não param, mas marcam. E no vinho é exatamente a mesma coisa. O conjunto no seu todo. Tudo em que a gente começa a cheirar o vinho, vai descobrindo aos poucos, ele é tímido de início, vai começando a descobrir qualquer coisa, depois põe na boca. A boca corresponde às primeiras sensações olfativas e depois acaba o vinho e continua ali alguma memória na boca. Isso é que é para mim a elegância. Nada domina nada, não é uma coisa que entra muita madeira, não é uma coisa que tem demasiados aromas, não. É tudo, está lá no ponto certo que é ver. Pronto, é essa a minha definição da elegância. Então, e já que está a falar em vinho, em beber vinho, se calhar tentar desmistificar aqui uma ideia que é, ao longo do tempo, a forma de beber vinho do Porto tem vindo a ser alterada. Há umas décadas era o costume de beber o vinho do Porto ou à temperatura ambiente ou até aquecido. Atualmente não é bem assim. De que forma é que nós devemos beber o vinho do Porto? No fundo, a forma de beber o vinho do Porto é respeitar a tradição. Isso parece quase um contrassenso. E qual é a mais pura tradição? Porque antigamente os nossos avós e bisavós viviam em casas e, portanto, onde é que tinham os vinhos? Nunca era nos sótãos, era nas caves. Hoje em dia, já há uma ou duas gerações, as pessoas vivem em apartamentos e, portanto, não tem sítio para ter o vinho que esteja a uma temperatura baixa e com pouca luz. Portanto, a tal temperatura ambiente, eu não sei o que é, continuo sem saber, porque a temperatura ambiente no mês de agosto ou em dezembro são coisas perfeitamente distintas. Muda substancialmente. E, portanto, qual é a temperatura de serviço do vinho? É a chamada temperatura de cave. E a temperatura de cave é cerca de 14 graus. E, portanto, aquela coisa de dizer que o vinho é a temperatura ambiente, ou as pessoas vão e às vezes vamos a um café ou num restaurante e os vinhos até estão por cima da máquina de café, e, portanto, depois estão ali a pôr o vapor nas chávenas, para aquecer as chávenas e aquilo a levar com o vapor, é péssimo. Portanto, o vinho do Porto, como qualquer vinho, requer uma temperatura. E a temperatura deve ser uma temperatura de cave baixa. E porquê? Porque o álcool é a substância mais volátil que o vinho tem. E a tal elegância que eu dizia em que nada domina nada, perde-se. E perde-se porquê? Porque se o vinho estiver, sei lá, a 20 graus,
o que é que vai acontecer? A 20 graus abre-se a garrafa, põe-se no copo e o vinho, o álcool que o vinho tem, domina tudo. E, portanto, a gente vai cheirar e diz assim, é muito bom e tal. Um bocadinho forte, isto é muito aguardente. Porquê? Porque não está a boa temperatura. E o serviço é essencial. Isto é como quando a gente vai a um restaurante, a comida até pode estar boa, mas se a apresentação for muito fraca, o serviço péssimo, digamos, marca-nos mais tudo o que a gente viveu e o serviço e tudo isso, do que propriamente o prato. Quer dizer, a comida até está mais ou menos boa, até podia estar excelente, mas se soubermos dizer que estava mais ou menos boa, falhou tudo o resto. E, portanto, o vinho. E o vinho está aqui a envelhecer durante tantos anos, que as pessoas trabalharam no Douro há tantos anos na plantação da vinha. Todo este trabalho do Douro é a maior área de viticultura de montanha da Europa. É muito importante dizer, portanto, sendo viticultura de montanha, temos custos de produção muito mais elevados que as outras regiões todas e temos uma produção por hectare muito mais baixa que as outras regiões todas, que não sejam viticultura de montanha, obviamente. E, portanto, tanto trabalho, tantos anos de envelhecimento merecem um cuidado especial no serviço. E, portanto, se a gente servir o vinho fresco de verão, nas nossas casas, nos nossos apartamentos, não temos uma cave para o ter, então vamos pô-lo no frigorífico e vamos servi-lo cerca de 14 graus. E as pessoas dizem, uma estupidez e tal, o vinho está frio, qualquer pessoa sabe, um vinho tinto frio mata os aromas. Experimentem e vão ver que não mata aroma nenhum. Está lá tudo, é tal a elegância que ele vai mostrar. Basicamente é usar o método certo, não é? Ou a forma correta de servir o vinho, de forma a poder apreciá-lo na melhor forma. Exatamente. E já agora, se me permite, até essa coisa de chambrear o vinho, aquecer, o termo era chambrear. E porquê é que os antigos chambreavam também vinho? Que acontecia. Porque quando chegavam visitas, eu sendo duriense, o meu avô tinha então a propriedade, e então tinham lá visitas à casa de inverno. E então ia-se buscar uma garrafa à cave. E aquilo estava para aí a 5 graus. E, portanto, o vinho estava demasiado frio para poder ser apreciado. Então, o que é que se fazia? Tinha de ser aquecido. Levava-se à cozinha e punha-se perto ali da lareira, porque as cozinhas tinham sempre aquelas lareiras grandes, onde estavam lá os potes a aquecer sempre com água quente para fazer a sopa e as batatas e tudo. E então andava ali a garrafa, pôs-se um bocadinho à volta para subir um bocado a temperatura, porque senão estava demasiado gelado. Portanto, essa história de chambrear explica-se precisamente pela tal tradição. Não é só a tradição, é o respeito do que o faziam os antigos. E de verão, quando estava muito calor, ia-se lá buscar o vinho à cave e ele também estava fresco, porque estava na cave. É isso. Há pouco falou no cuidado, e quer a nível da vindima, quer também aqui o tempo que o vinho está aqui. Na verdade, se olharmos bem e pensarmos com atenção, percebe-se facilmente o porquê do valor do vinho do Porto. Até eu questiono porque as garrafas não serão vendidas a um valor superior, porque estamos numa cave onde há ouro aqui dentro. É verdade. É verdade, mas digamos que eu acho que nós portugueses conhecemos pouco o vinho de Porto. E há bocadinho falou precisamente que os portugueses, os momentos de consumo, antigamente dizia-se só se bebe o vinho de Porto naqueles momentos muito especiais. Mas os momentos especiais nós temos de os criar, porque isto, e o que agora está a acontecer, mostra-nos que a vida, enfim, sofre muitas coisas e, portanto, nada é adquirido. E então nós próprios, se gostamos, nós, por exemplo, na altura do Natal ou na Páscoa, o vinho de Porto tem de ser sempre servido. E toda a gente o aprecia. Então se aprecia naquela altura e não aprecia nas outras. Obviamente que um vinho deve ser sempre bebido com moderação. As boas coisas na vida só são apreciadas se forem consumidas com moderação. Isso é sempre uma mensagem que eu deixo. Mas se nós, aliás, vemos que Portugal, o consumo de vinho em Portugal tem aumentado nos últimos 10 anos. Porquê? Graças ao turismo. O turismo tem sido um grande motor de vendas. E então, aqui nas caves, nós recebemos alguns estrangeiros que marcam cá e vêm acompanhados de alguns portugueses. E até de Gaia. E que dizem que, olha, eu nunca tinha vindo visitar umas caves. É espantoso. E as pessoas não terem essa curiosidade. E depois, às vezes, falo com malta jovem também daqui, que me conhece imensas coisas sobre vinhos, sobre o whisky, sobre tudo. E pergunto-se, olha, qual é a diferença entre um Tawny e um Ruby no vinho do Porto? E não sabem. Mas sabem o que é um blend, sabem o que é um single malt, sabem o que é isso tudo. Portanto, nós portugueses temos de ter um bocadinho mais de orgulho naquilo que é nosso. E temos de ser nós os primeiros a difundir o que temos de bom. Mesmo porque temos suficientemente formas de vinhos do Porto para poder acompanhar a refeição. Sim. Não existe um único tipo de vinho do Porto, existem vários. Portanto, há vinhos do Porto para qualquer tipo de momento. Sem dúvida nenhuma.
Enfim, tirando a região de Champagne, tem um momento muito especial que começam logo com o breakfast Champagne. É verdade que para o vinho do Porto, para o pequeno almoço, não dá jeito, é verdade que não. Mas, desde um aperitivo, por exemplo, com amêndoas torradas do Douro, fantástico. É fantástico. Um Porto Branco extra seco com amêndoas torradas, o que é que há de melhor? Digamos que durante a refeição... E substitui perfeitamente os cocktails que os jovens, ou a geração mais nova, gosta de beber ao fim de tarde. Mas eu não digo que não precisa de substituir, porque o vinho do Porto também pode ser consumido em cocktails. O vinho do Porto tem essa tal variedade enorme que tem, e agora ultimamente até com o rosé, mas com os brancos também, tem uma variedade de tal forma, e há muitos barmans agora, porque o estrangeiro que está cá quer provar o vinho do Porto, e atualmente começa a nascer um bocadinho aquela quase concurso entre os barmans a criar cocktails com vinho do Porto. Portanto, o vinho do Porto também pode ser bebido em cocktails, não tem qualquer tipo de problema. Mas o que é importante é que, para apreciar o que é verdadeiramente um vinho do Porto e bom, e descobrir as várias qualidades do vinho do Porto, obviamente não pode ser num cocktail, porque num cocktail outras coisas o vão dominar, não é? Mas, na realidade, o vinho do Porto declina-se de muitas maneiras. Nós estamos aqui rodeados por vasilhas de madeira e, portanto, estes vinhos são tawnies. Tawny quer dizer alourado, é a cor alourada, âmbar, portanto, quer dizer que é um vinho que envelheceu por oxidação. Mas há aqueles vinhos que envelhecem sem oxidação, que envelhecem na garrafa, no caso dos vintage ou late bottle vintage. Portanto, agora, fazer uma refeição só com Porto, confesso que já se fez, mas, digamos, mas temos o vinho do Douro. A nossa região é de tal forma generosa que criou dois tipos de vinho. E, portanto, podemos perfeitamente começar com um Porto, um branco extra seco, depois podemos passar um Douro branco, depois um Douro tinto e acabar com um Porto, um Tawny, e depois podemos ir para um queijo da serra e abrir uma garrafa de vintage. E, portanto, e depois com os amigos, se for um jantar, podemos, se for de inverno, vamos todos para a lareira conversar e falar de momentos fantásticos e abrimos um Tawny velho outra vez. Portanto, tem essa particularidade fantástica. O vinho é convivial, o vinho lembra memórias, o vinho é partilha de bons momentos da nossa vida. E nós sabemos que a vida é curta e, portanto, sempre com moderação, mas essa partilha como aquele vinho muito especial, não haverá certamente coisa melhor. Não, e conhecer a história do vinho do Porto é também conhecer a história de Portugal, as duas estão intimamente ligadas. Exatamente. E para quem quer conhecer, nada melhor do que ir até à origem, ir até ao Douro, não é? Às encostas, conhecer a forma como é feita a vindima, a forma dura ainda hoje. Exato. Como é feita a vindima, mas para quando não há essa possibilidade, atualmente aqui em Vila Nova de Gaia, há todo um conjunto de infraestruturas que dão a conhecer essa história. Sem dúvida, sem dúvida. Digamos, aqui está um bocadinho a parte final, mas é importante para a história, porque na realidade, porque é que as caves nasceram também aqui? É porque o Douro antigamente, isto fomos a falar, sei lá, no século XVIII, para não ir mais atrás, mas essencialmente no século XVIII, o Douro estava demasiado longe. O Douro estava demasiado longe. Ainda aqui, há 30 anos, ir daqui até ao Pinhão demorava-se 4 horas. E, portanto... E mesmo assim já não era mau. E já não era mau, mas era terrível. Depois chegava-se até ao Douro, mas não havia hotéis, não havia restaurantes, quer dizer, era tudo demasiado complicado. E por isso é que o vinho do Porto, para poder ser vendido e exportado, enfim, a própria história, não vou agora falar da história global do vinho do Porto, mas digamos, a necessidade de termos aqui um sítio onde se envelhecesse e houvesse estocagem suficiente para quando viessem os barcos para aqui, depois seguiam para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, não podiam estar à espera que chegassem os barcos rebelos do Douro, podiam demorar uma semana ou 15 dias a chegar, porque de inverno até havia alguns que viravam e tudo isso, portanto tinha de haver aqui estocagem para quando chegassem os grandes barcos, sim, rapidamente se carregarem. E por isso é que convém lembrar que na altura o Rio Douro não era um rio calmo. Exatamente, não havia barragens. Portanto, o nascimento das caves deve-se apenas a isso. Portanto, haver um sítio onde os vinhos pudessem envelhecer e haver sempre estoque aqui para quando chegassem os barcos para serem vendidos, o vinho rapidamente fosse carregado. Enfim, rapidamente naquele tempo era uma noção completamente diferente de hoje, obviamente. Sim, o certo é que hoje o Porto, a zona do Porto... Exatamente, o grande Porto. Está tão vincado na mente dos turistas, é completamente impensável não vir até Vila Nova de Gaia e tentar conhecer a história do vinho do Porto. Exatamente. E visitar várias adegas, porque cada uma tem a sua história, cada uma teve o seu papel na história do vinho do Porto e na história do país. Sim, até porque há marcas que são muito conhecidas, há marcas de origem inglesa, portanto as marcas inglesas obviamente dominam o mercado inglês ou os mercados anglo-saxónicos, o que é perfeitamente lógico. Mas digamos que aqui as caves Gaia
Gaia ou a cidade do Porto, o Grande Porto, no fundo, aqui é a porta da região demarcada do Douro. Porque é aqui que as pessoas aterram, é aqui que se vierem de barco também chegam, e portanto aqui é a porta, depois, ou vão pelo rio, ou vão pela estrada. A porta do Douro está aqui. Aliás, nós aqui estamos dentro da região demarcada do Douro. Isto aqui é um enclave, digamos, da região demarcada do Douro. Não produz uvas, mas onde está o vinho do Porto. Faz parte da região demarcada do Douro. Sim, os produtores ingleses é perceptível porque houve sempre uma ligação entre Portugal e Inglaterra. Sim, é o tratado mais antigo, comercial, exatamente. O tratado de Mituíno, logo à partida. Mas aqui, a cave onde estamos, é um exemplo clássico que o vinho do Porto tem o seu encanto de tal forma que foi conquistar o francês. Exatamente. E é verdade, o vinho do Porto foi conquistar a França, que aqui, a França é o primeiro mercado em volume de vinho do Porto. E esta empresa tem uma grande particularidade também, que foi fundada por uma família francesa e esteve sempre em mãos de pessoas francesas. Portanto, hoje em dia está numa mão de um grupo francês de champanhe, que é a Branca de Pommery, portanto, o Champagne de Pommery, o Heidsieck Monopole, enfim, temos várias marcas, mas digamos mas gerida sempre por portugueses. Eu estou à frente desta empresa há 32 anos já. Pronto, mas portanto o capital é francês, mas totalmente gerido por mãos nacionais e por pessoas sempre ligadas à região do Mercado do Douro. Acho que é uma coisa importante. Não há como as pessoas da origem eu não sou nem melhor nem pior que ninguém, mas sou da origem, portanto sou o primeiro a querer que as coisas fiquem bem. Então, assim, quando temos o caso desta empresa em que foi conquistada, por assim dizer, ou um grupo de champanhe, que é um vinho tão famoso, um vinho francês tão famoso, foi conquistado pelo vinho do Porto, é um tema mais do que suficiente para querer vir cá e conhecer a história. Sem dúvida. Até porque, como eu disse, nós podemos ter um aperitivo fantástico com o vinho do Porto, mas ou pode começar pelo champanhe e continuar com o vinho do Porto. É que champanhe e vinho do Porto são dois produtos que nunca podem entrar em concorrência, são tão diferentes. E, portanto, o champanhe tem a particularidade tem duas coisas, tem acidez e tem gás. E, portanto, é o melhor aperitivo, agora, para mim, é o melhor aperitivo é champanhe. Porquê? Precisamente por ter acidez. Pode ser o copo número 1 e depois seguimos com os restantes. Porquê? Porque a acidez faz despertar as papilas gustativas e o gás dispõe bem. E, portanto, nós assim vamos apreciar uma refeição fantástica e vamos beber vinhos do Douro fantásticos e vamos beber vinhos do Porto fantásticos e tudo isso. E no final, depois de beber aquele tawny muito velho à beira de uma lareira e não sei o quê, as pessoas dizem assim, isto agora, falta-nos aqui se calhar algo para nos refrescar. Depois de um Porto muito velho, só um único vinho consegue passar, é champanhe. Eu fiz isto uma experiência até com uma série de amigos, até colegas de outras empresas, diretores de empresas. Uma vez no Douro, foi na altura das vindimas, tínhamos lá vários colegas CEOs de outras empresas, com um jornalista alemão, e então fizemos um jantar fantástico, com provas de vinhos e tudo isso. E a dada altura, estava ali, depois bebemos um vinho, por se me engano, era de 1930, se não me falha a memória. E então, pronto, estava assim, e agora, sei lá, o que é que, se é uma coisa fresca, eu vou ali buscar. Então fui buscar um champanhe que era um Cuvée Louise 1995, uma Magnum. Portanto, Cuvée Louise é o top da Pommery. E caiu ali, porquê? Mas era o único que conseguia, porque depois de um Porto tão velho, muito poucos vinhos conseguem resistir. E a acidez do champanhe, ali aquela presença, aqueles aromas também daqueles champanhes é extremamente evoluído, mas aquela acidez limpou o palato e despertou outra vez tudo. Assim, este é uma pequena parte da muita história que há para descobrir. É apenas um pequeno aperitivo. Portanto, se os nossos ouvintes gostariam de ouvir mais, só tem uma coisa a fazer. É vir visitar aqui as caves. É vir visitar as caves e serão certamente muito bem recebidos. Nós aqui só recebemos por marcação, precisamente porque queremos que as pessoas se envolvam e estejam à vontade para fazer perguntas e vejam as coisas com calma, porque o vinho do Porto, nós hoje vivemos sempre a correr, é verdade que sim. Mas o vinho do Porto demora muitos anos a envelhecer. Temos de saber apreciar. E nós próprios estamos sempre a aprender com o vinho do Porto. As coisas vão se transmitindo de antigas gerações para as novas gerações e nós estamos, porque a viticultura vai mudando, o clima vai mudando, enfim, há tanta coisa a mudar e também as pessoas querem estudar mais um bocadinho, querem fazer novas experiências. Mas o que é importante é manter sempre o legado, aquilo tudo que nós estamos de passagem, temos de preservar tudo aquilo que nos deixaram e tentar ali dar qualquer coisinha, porque senão falhamos a nossa vida se não deixamos aqui nada escrito. Nada que depois de um dia mais tarde não venham também falar de nós.
Olha, muito obrigada e agora Foi vamos um beber gosto. um copo.